Eu fico impressionado com um crente que diz que não gosta de ler, meus irmãos. É um endemoniado. Exato, é um gadareno. É o gadareno ali diante de você dizendo: não gosto de ler. Como você pode dizer uma coisa dessa e ser crente ao mesmo tempo? Ou você não gosta de ler, ou você é crente. Os dois ao mesmo tempo, seu infeliz, não dá. Então eu estou dizendo, imagina um crente, um pastor que não gosta de ler. Meu Deus do céu. Ser crente e não gostar de ler. Ou você é crente, ou você gosta de ler. Ser crente e não gostar de ler é algo impossível. Bom, Jonas Madureira, um pastor, um teólogo, um filósofo, um professor, disse aquilo que muitos não têm a coragem de dizer. E disse isso direcionado a pastores. Mas essa fala, esse sermão de Jonas Madureira não serve apenas para pastores, mas serve para todos cristãos. O sermão que tem como título Música na Igreja, o Pastor e o Canto Congregacional, de Jonas Madureira. Eu indico todos vocês a verem essa ministração, esse sermão por completo. Algo impactante que me impactou e eu tenho certeza que vai impactar você. Hoje a gente vai falar mais sobre a leitura bíblica, mas dentro do sermão de Jonas Madureira tem muitas lições que eu não vou trazer aqui no vídeo, mas que você pode ir lá conferir nesse sermão, que eu vou deixar aqui no link da descrição, o link do vídeo do canal Pronobis. Veja, a gente vai reagir a outro trecho que está circulando desse sermão nas redes sociais, um trecho que bombou aí, né, e que está rodando aí nas redes sociais. A gente vai reagir a esse trecho. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de teologia, então se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo que saia aqui nesse canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar além de se inscrever nesse canal? Você pode curtir e deixar seu comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então bora reagir o vídeo e depois a gente vai comentar sobre aquilo que Jonas Madureira disse, algo muito sério e que ele teve a coragem de dizer, algo que muitos não têm essa coragem. Então, olha só o que ele vai falar. Meus irmãos, existe um trabalho de Satanás para impedir as pessoas de se aprofundarem nas Escrituras. E esse trabalho começa com a celebração da ignorância, sob o nome de simplicidade. Ignorância tem nome, se chama ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa pode ser sábia, pode ser inteligente, pode conhecer, ter conhecimento e ser simples. A simplicidade não é uma marca de burrice, é uma marca de caráter. De pessoas que são fáceis de ensinar, fáceis de aprender, porque aprenderam lendo e descobriram o valor da leitura, sofreram para ler o que leem, porque ninguém aprende a ler sem sofrimento. É luta, e é na força do ódio que você vai ler a Bíblia. Por isso, se existe um investimento de Satanás em nossas igrejas, é o investimento na ignorância das Escrituras. E você, pastor, não pode ser um aliado de Satanás na ignorância da sua membresia. Não aceite que as pessoas digam que está muito difícil. Olhe para essas pessoas que estão dizendo que está difícil, diga assim: meu irmão, você quer estar comigo aqui em oração? Todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, eu estou no meu escritório, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Não se nivela o povo de Deus por baixo. O que é a leitura das Escrituras e a oração diária perto do que Jesus fez na cruz. Que vergonha na cara, irmão. Uau. Uau. Bom, eu separei aqui em pontos, né, esse trecho que ele vai falar sobre a importância da leitura.
E no contexto do sermão dele, ele não está falando apenas da leitura bíblica. Claro que ele está trazendo como centro e o mais importante a leitura bíblica, mas ele está falando também da leitura em modo geral. Mas o foco do vídeo é sobre leitura bíblica. E o primeiro ponto que ele vai destacar aqui é que simplicidade não é ignorância. E isso é muito importante, porque a gente vem durante séculos ouvindo uma grande mentira que foi contado para nós, que é que homem simples não tem a capacidade de examinar as escrituras. Então, dentro dessa mentira, foi dito para nós que os líderes da igreja precisam examinar as escrituras para nós e por nós, ou um magistério, ou uma figura de liderança, uma figura de autoridade, que nós, como homens simples, não podemos examinar as escrituras. Mas quando a gente vai para a própria Bíblia, em Atos 17, versículo 13, que a gente vê o povo de Bereia, os bereanos, ali fazendo um exame das escrituras, conforme aquilo que Paulo estava pregando para eles, e eles são chamados de nobres por fazerem isso, a gente vê que sim, homens simples, eles podem examinar as escrituras, mesmo que a gente esteja ouvindo um grande pregador como Paulo, um homem que é uma grande figura de autoridade como Paulo, mas a gente precisa examinar se ele ou a pessoa que a gente está ouvindo está pregando conforme aquilo que as escrituras diz. Então existe essa importância. Existe a importância de um líder ensinar, de um líder mostrar a importância, a gente vai chegar nesse ponto, mostrar como que a gente pode ler a Bíblia de uma forma mais produtiva, como a gente pode ler a Bíblia e entender mais o texto que a gente está lendo. Então, o pastor, um líder, ele tem essa missão. Mas nós, como cristãos, nós, independente do nosso cargo, independente daquilo que a gente faz no ambiente eclesiástico, independente de quem nós somos e do nosso nível escolar, a gente pode sim ler a Bíblia e a gente pode examinar as escrituras e a gente pode aplicar as escrituras na nossa vida. E isso é muito importante. Então, simplicidade não é ignorância. Pelo contrário, simplicidade significa aquilo que não é complicado, aquilo que não se complica. Ou seja, como ele vai dizer, simplicidade são pessoas que são fáceis de ensinar, são fáceis de aprender. Pessoas que são complicadas para aprender, que dizem que tudo é difícil, que eu não vou conseguir aprender isso, que eu vou desistir porque eu não tenho capacidade para aprender isso, essa pessoa não é uma pessoa simples. Pelo contrário, ela é apenas uma pessoa ignorante. Uma pessoa que rejeita conhecimento, uma pessoa que rejeita entender a palavra de Deus. Então esse é um ponto muito importante que o Jonas traz aqui. O segundo ponto é que ninguém aprende a ler sem sofrimento. A maior desculpa que a gente ouve de pessoas que não lê a Bíblia é: eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas quem disse para você que você tem que sentir vontade para ler a Bíblia? A Bíblia não precisa ser algo que eu preciso sentir para ler. É algo que eu preciso ler. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler as Escrituras. Eu não posso dar desculpas. Eu não tenho vontade. Eu preciso ser regrado. Eu preciso ter em mente que a leitura é uma forma de aprendizado. A leitura bíblica não é porque eu preciso ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, eu vou ser punido por Deus, eu não vou ser salvo. Não, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso buscar a Bíblia exatamente para entender a salvação que Cristo conquistou naquela cruz para mim. Eu preciso ler a Bíblia para mim aprender a obra de Cristo. A gente vai ver uma carta, que é a carta de Gálatas, que Paulo escreve para Gálatas, onde Gálatas estava abandonando o verdadeiro evangelho. Abandonando aquilo que Paulo tinha pregado para eles, o evangelho de Cristo. Porque pessoas levaram um falso ensino para a igreja de Gálatas, que para eles fazerem parte
da família de Deus, eles precisavam da lei. Então Paulo escreve essa carta para a igreja de Gálatas e lá no capítulo 5, no verso 7, ele vai dizer: vocês corriam bem, mas o que impediu vocês de obedecerem à verdade? Por quê? Porque a verdade do Evangelho deve ser o nosso fundamento. Se eu não estiver fundamentado na verdade do Evangelho, qualquer outra falsa mensagem pode me enganar. Então a importância da leitura, porque eu vou aprender aquilo que é o real Evangelho de Cristo. E nenhuma falsa mensagem vai me roubar aquilo que eu estou fundamentado. Porque eu sei, agora eu tenho um filtro para entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é. Por quê? Porque eu estou fundamentado na verdade, mas como que eu ganho o fundamento? Aprendendo sobre as Escrituras. E uma dessas ferramentas é lendo. Porque eu não tenho que esperar apenas meu pastor fazer uma pregação ou buscar no YouTube uma pregação. Eu preciso fazer esse exercício. Porque eu preciso aprender. Porque como eu vou saber também se o pastor ou o que eu estou ouvindo no YouTube não é uma falsa mensagem? Então já cai por terra essa mentira que a gente depende de um magistério, que a gente depende de figuras de liderança para interpretar a Bíblia. Não. Primeiro que a gente não tem que interpretar a Bíblia, a gente tem que chegar no significado que já contém no texto. A gente tem que examinar aquilo que é o Evangelho para que nenhuma falsa mensagem, que nenhum falso Evangelho nos engane. Os líderes, os pastores, a igreja tem um papel muito grande no conselho bíblico, no ensino bíblico. Isso é muito importante. Mas a leitura, onde eu pego a minha Bíblia e eu leio, continua sendo um papel muito importante para um cristão. O terceiro ponto que ele vai dizer é o investimento de Satanás, a ignorância das Escrituras. A gente tem o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, que vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja só, a própria Escritura está dizendo que ela é suficiente. Suficiente para quê? Para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem esteja plenamente preparado para qualquer boa obra. Olha só, a gente vê por aí, uma grande crítica aos protestantes por ficarem apenas com a Escritura, com o sola Escritura. Mas a própria palavra está dizendo que ela é suficiente para a gente praticar a nossa fé. Veja só, será que existe... É um grande problema? Será que é um pecado eu apenas viver com aquilo que está escrito? Ou será que tem a chance mais de ser pecado eu viver com doutrinas que não têm base bíblica, mas que eu digo que veio de algum lugar e que é de Deus, ou eu viver apenas aquilo que tem base bíblica? Qual é a maior chance de eu estar no erro? E sendo que viver pela Escritura, a própria Escritura não diz que é um problema. Pelo contrário, ela diz que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem esteja plenamente preparado para toda boa obra. Não é eu que estou falando, é a própria Escritura que está dizendo isso.
E por que eu estou falando isso? Porque existe essa mentalidade. Você não precisa. Você não precisa do entendimento das Escrituras. Deixa que eu explico ela para você. Deixa que eu explico ela para você. A gente vê muito pastores que tomam dois caminhos. Ou são ignorantes porque eles mesmos não leem a Bíblia, como o Jonas Madureira vai dizer. Ou são pastores que querem manipular. Ou lideranças religiosas que querem manipular os fiéis. Por isso que não instruem os fiéis a leitura. Só que o papel de um pastor, o papel de um líder, o meu papel aqui nesse canal, sabe qual é? É me tornar inútil. E quem vê a ministração por completo vai entender o que eu estou dizendo. O meu papel, o papel do seu pastor, o papel do seu líder é se tornar inútil. E não que você viva numa dependência. O papel de um pastor é te guiar para uma dependência total de Deus. O meu papel aqui nesse canal é me tornar inútil para você. O meu papel aqui é que você não precisa ver mais o meu vídeo para fazer uma boa apologética. O papel meu aqui é eu me tornar inútil para que você não precisa mais ver meu vídeo para entender um texto. Esse devia ser o papel de todo pastor, de todo líder, de todo teólogo. Se tornar inútil, levando outras pessoas a aprenderem também. Só que o que Satanás está fazendo? Totalmente o contrário. Usando pessoas, líderes religiosos, para que você fique preso debaixo da autoridade que ele tem. E é por isso que ele não permite que você vá em outra igreja, que você ouça músicas de outra igreja, que você ouça sermões ou leia livros de outros pastores, de outros teólogos, de denominações diferentes. E é por isso que pouco ele instrui a leitura bíblica. A gente precisa tomar um cuidado. E ele termina com o que é a leitura da Bíblia e a oração, perto do sacrifício de Jesus. A gente foi chamado para uma vida de leitura, mas muitos estão trocando esse tempo por outras coisas. Deixa eu falar algo sério aqui. Como você está gastando seu tempo? Será que você está mais vendo vídeos teológicos no YouTube do que gastando seu tempo na leitura? Será que você está mais vendo debates, que muitas vezes não leva para nenhum lado também, do que lendo a Bíblia? Você está gastando o seu tempo vendo debates de 2, 3 horas na internet. E não tem tempo para abrir a sua Bíblia todos os dias e ler pelo menos 30 minutos. E o Jonas, ele vai falar que não é apenas ler, mas ler da forma correta. Não é apenas um impressionista da Bíblia, buscando aqueles textos que aquecem o coração, aqueles textos que faz você se arrepiar, não. É lendo toda a Bíblia e entendendo porque cada texto está ali, entendendo porque cada genealogia está ali. Tem gente que pula a genealogia, mas não busca entender a importância daquela genealogia dentro do texto. Por quê? Porque são impressionistas. Não são pessoas que estão preocupadas em zelar pelo conteúdo que está escrito e entender aquilo que está escrito. Não é apenas ler, mas ler da forma correta, buscando o significado de cada texto, de cada linha, gastando a sua vida lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo. Deus está falando todos os dias através da sua palavra. É você que não está ouvindo. É você que não está abrindo para ouvir Ele falar com você.
Tá gastando mais tempo com o quê? Não adianta eu ver vários vídeos sobre teologia, eu ver vários debates, eu fazer várias coisas, mas eu não tá gastando o meu tempo íntimo com Deus, indo direto na fonte, que é a palavra. Que esse vídeo sirva de alerta, porque como Jonas disse, não existe crente que não goste de ler. Ou você é um verdadeiro cristão que ama a leitura, ou você é apenas um religioso que vive das doutrinas cristãs, mas que ainda não entendeu a salvação de Cristo na sua vida. Porque o que é o sacrifício? Ler a Bíblia comparado ao sacrifício que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Vou deixar na descrição. Veja a ministração por completo. Esse sermão por completo. Veja que você vai ser impactado. Meu papel aqui era só fazer um resumo, te dar um alerta, mas te levar direto para o conteúdo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você gostou e até a próxima.